Bom dia, bom dia, bom dia. Na aula de hoje nós vamos falar de capacitores, tá legal? Então, essa foto aqui tem alguns tipos de capacitor. Deixa eu fazer uma coisa aqui, travar esse negócio. Pronto. E aí a gente pode ver aí capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos, capacitores ajustáveis, enfim, tá? Capacitor é um negócio bastante utilizado na indústria eletrônica, de uma forma geral, tá bom? Muito bem, tá? E aí, o que é que a gente vai falar do capacitor? Bom, primeiro vamos lembrar como é que a gente calcula campo elétrico, tá? Se eu tenho uma diferença de potencial e uma distância, eu posso calcular aí qual que é o campo elétrico, tá certo? O campo elétrico vai ser a diferença de potencial dividido pela distância, tá legal? Então, aí eu tenho o campo elétrico entre dois corpos que têm cargas diferentes. Então, aí eu posso pensar em acúmulo de energia e outras coisas, tá? Agora, a quantidade de carga que eu consigo armazenar é definida pela capacitância, tá legal? Então, a capacitância é meio que a proporcionalidade entre a tensão e a carga do dispositivo, tá? Se eu tenho um capacitor de placas paralelas, que é o mais comum, tá legal? Tenho duas placas aqui, uma bem pertinho da outra. Então eu tenho definida aqui uma área, a área da placa, e uma distância, a distância entre as placas, tá? E aí eu vou ter, entre as placas do capacitor, uma situação de campo elétrico constante, tá? Essa situação de campo elétrico constante aqui é muito utilizada aí, tem várias aplicações, tá? E aí eu posso definir qual é a capacitância do capacitor, fazendo a conta com ε0, que é uma constante, vezes a área dividido pela distância, tá? Esse ε0 aí, ele vale 8... Opa, vou pegar a caneta, né? Senão não vai. O ε0, ele vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Tá bom? Vezes 10 elevado a menos 12. Log ao quadrado por newton-metro quadrado. É o contrário do K, tá? Então é esse valor aqui de ε0. Ok? Muito bom, tá? Isso aqui pro vácuo. Se eu tiver outro meio, aí eu vou ter outro valor de ε0. Tá legal? Então aqui eu tenho pro vácuo esse valor, tá? Então tem uma situação real aqui. Por exemplo, eu tenho uma bateria ligada a uma chave ligada a um capacitor, tá legal? Isso aqui a gente representa, tá certo? Para fazer o desenho mais simples de fazer, é uma coisa assim, tá? Então, essa coisa aqui é a bateria, tá? Aqui eu tenho o meu capacitor e aqui eu tenho a chave. Quando você liga isso aqui, efetivamente não passa corrente pelo capacitor. Só que eu vou tirar a carga de um lado de uma placa e colocar em outro. Então sempre eu vou ter o capacitor, se ele parte do neutro, uma placa vai se carregar com uma carga positiva e a outra vai se carregar com uma carga negativa, tá? Então eu vou ter essa situação aí para carga do capacitor, tá? Então mudando de página, vamos para essa página aqui. Muito bem, vamos lá, pegar o comecinho da página. O dielétrico, que é justamente o que eu coloco entre as placas, ele é formado de partículas, e essas partículas são polares, tá? A água, com a cabeçona de Mickey Mouse dela, característica, né? Ela foi muito usada durante muitos anos, água potável não, água destilada, né? Que é isolante. Como dielétrico para bateria de carro, tá? Hoje em dia eles usam coisas melhores que a água, né? Mas a água era muito usada porque era barato e funcionava bem, tá? Agora tem coisa que funciona melhor, então trocar, tá legal? E como é que é essa energia armazenada? Eu tenho uma desorganização, tá certo, dessas partículas. A partir do momento que eu coloco isso num campo elétrico, o campo elétrico vai orientar essas partículas. Essa orientação, esse arranjo, vai fazer com que a energia seja acumulada, tá bom?
Muito bem. E dentro eu vou ter uma produção de um campo elétrico, tá? E aí esse campo elétrico, tá certo? Ele vai tentar se opor ao campo elétrico externo, tá legal? Então sempre assim, quer dizer, o arranjo das partículas, tá? Vai provocar um novo campo elétrico, vamos dizer assim, tá? Que vai tentar se opor ao campo elétrico existente, tá? E aí a gente tem alguns tipos de capacitor aqui, ó, tá? Esse aqui a gente não precisa se preocupar, tá aqui só para efeito de curiosidade. Mas eu não tenho só capacitores planos, né? Daquele jeito que eu coloquei lá no primeiro slide, que você calcula fazendo ε0 vezes a área dividido pela distância. Eu posso ter um esférico, tá? Então tem uma esfera dentro de uma esfera, duas esferas metálicas, tá legal? Ou você tem uma esfera isolante, e aí você coloca um metal na parte de fora e um metal na parte de dentro. Então isso também vai fazer um capacitor. E aí, para poder calcular a capacitância desse capacitor, eu vou fazer isso usando essa fórmula. Fica 4πε0, produto pela soma, ou produto pela diferença aí dos raios. Tá legal? Dos raios envolvidos. Isso para capacitor esférico. Tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo. E o capacitor cilíndrico é o mais comum, tá certo? Você pega o capacitor e aí você tem dois cilindrinhos, coloca um dentro do outro. E aí você faz um capacitor. Aí aparece um logaritmo aí na fórmula, tá? Então aí vai ser 2πε0L, logaritmo de B sobre A, onde B é o raio do capacitor, o raio da maior raio de placa, vamos dizer assim, e o A é o menor raio de placa, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma esfera, tá certo, metálica, ela também eu posso dizer que ela também tem uma capacitância. E a capacitância da esfera metálica é 4πε0 vezes R, tá legal? Então 4πε0 vezes R vai ser a carga, ou melhor, a capacitância de uma esfera metálica, tá legal? E a relação que eu falei para vocês entre carga e diferença de potencial é essa aqui, ó, tá? Então se eu tenho um capacitor, eu ligo um capacitor no potencial, tá certo? Ele vai se acumular, vai ter um acúmulo aqui de uma carga, tá certo? Positiva numa placa, negativa na outra. Essa carga vai ser o produto da capacitância pela diferença de potencial. Daqui eu tiro que a capacitância é a carga pela diferença de potencial, ou a diferença de potencial é a carga pela capacitância. E aí a gente pode associar capacitores. Associar capacitores é igual associar resistores, só que o contrário, tá? Como assim? Quando você tem uma associação série de capacitores, tá legal? As cargas acumuladas são todas iguais, porque a carga que sai dessa placa aqui, por exemplo, ela não consegue passar dessa daqui. Então todas as cargas, todos os capacitores vão ter a mesma carga, tá? E o capacitor equivalente também tem a mesma carga, tá? Agora a tensão não. A tensão nos capacitores, ela pode ser diferente, porque os capacitores são em série. E a tensão no capacitor da associação vai ser a soma de todas as tensões de todos os capacitores da associação, tá? Então, a carga é a mesma e a tensão a gente soma, tá legal? Então, se a tensão a gente soma, a tensão na associação série vai ser a tensão no capacitor 1, mais a tensão no capacitor 2, mais a tensão no capacitor 3, mais tralalá, mais a tensão no enésimo capacitor. Tá legal? Como tensão é carga pela capacitância, então vai ficar que a carga pelo capacitor série vai ser igual a carga pelo capacitor 1, mais a carga pelo capacitor 2, mais a carga pelo capacitor 3, mais tralalá, mais a carga pelo capacitor N, tá? Tralalá tá aqui, eu tenho vários capacitores ligados em série aqui. Só que a carga é sempre a mesma, então eu posso cortar. Então eu vou ter uma formulinha aqui, ó. Essa formulinha aqui, nossa, eu já vi isso em algum lugar. Então, ela é igualzinha à formulinha para cálculo da resistência equivalente no circuito paralelo, tá? Então vale os abreviadores também. Quer dizer, quando eu tenho resistores em paralelo associados, se eles forem iguais, o resistor paralelo é R sobre N. Se eu tenho vários capacitores em série associados e eles são iguais, o capacitor série vai ser o valor de um capacitor dividido pelo número de capacitores também, tá? Isso se todos forem iguais, tá legal?
Agora, se eu só tiver 2 capacitores ligados em série, aí eu posso fazer a conta do capacitor série fazendo o produto pela soma dos capacitores aí, tá? Muito bem, essa aqui é a associação em série, tá bom? Vamos para a associação em paralelo. Associação em paralelo está aqui, ó. Essa aqui já começou na parte de baixo. Associação em paralelo é mais fácil, devia ter feito primeiro, tá? Eu tenho vários capacitores, ligo eles em paralelo. A tensão é sempre a mesma, a carga não. A carga acumulada pelo capacitor equivalente é a soma das cargas acumuladas em cada um dos capacitores, tá? Então, eu tenho a mesma tensão e as cargas a gente soma. Então, a carga na associação paralelo vai ser AQ1 mais AQ2 mais AQ3 mais tralalá mais AQN, tá legal? Então, como carga é capacitância vezes potencial, então carga no paralelo vai ser capacitância do paralelo vezes potencial. É igual a carga do primeiro capacitor, que é a capacitância do primeiro capacitor vezes o potencial, mais a carga do segundo capacitor, que é a capacitância do segundo capacitor vezes o potencial. E assim por diante. Eu vou ficar com um monte de potencial aqui, ó, e esses potenciais são todos iguais, então eu posso cortar. No final das contas, eu vou ter que a capacitância em paralelo vai ser o C1 mais o C2 mais o C3 mais tralá mais o Cn. Ou seja, capacitor em paralelo é que nem resistor em série, é só somar, tá? Então, pessoas queridas, se eu fizer o gráfico da carga pelo potencial, tá certo? E eu vou ter que, quanto maior o potencial, maior a carga, né? Porque o capacitor é constante, tá? A capacitância do capacitor é constante. Se eu fizer o gráfico disso, dá uma reta que passa pela origem, tá? Então, a área desse troço, que é eu vou calcular a área para calcular a energia, vai ser a área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, tá legal? Agora, como a carga é C vezes V, se você puser C vezes V aqui, a energia, tá, vai acabar ficando C vezes V ao quadrado dividido por 2. Então, aqui nessa notação, esse U estranho aqui, ó, é a energia. Energia. Tá? Muito bem, tá bom? Então, se eu tenho, tá certo, que a carga é o ε0 vezes o campo vezes a área, tá certo? E que a carga é capacitância vezes potencial, então eu vou ter que capacitância vezes potencial é o ε0 vezes o campo elétrico vezes a área, tá? Então, essa formulinha aqui, ela também pode ser usada de vez em quando. Aí acabou, tá certo? A parte da teoria. Vamos agora para alguns exercícios bem legais. Por exemplo, esse aqui. Exercício 1. Os dois objetos de metal da figura, 25 e 24, que é essa figura que está aqui embaixo, tá legal? Possuem cargas de mais 70 picofarads, mais 70 picocoulombs e menos 70 picocoulombs, que resultam numa diferença de potencial de 20 volts. Item A, qual é a capacitância do sistema? Item B, se as cargas mudarem para 200 picocoulombs e menos 200 picocoulombs, qual será o novo valor da capacitância? E item C, qual será o novo valor da diferença de potencial? Tá bom? Então tá, a capacitância você calcula fazendo carga pelo potencial, a carga é 70 vezes 10 a menos 12, tá certo? Que a carga é o valor em módulo que entra em cada uma das placas, vamos dizer assim, tá certo? Dividido por 20, que é a diferença de potencial, tá? Isso aí vai dar 3,5 vezes 10 a menos 12. Então, o valor da capacitância é 3,5 picofarads, tá? Capacitância a gente mede em picofarad, tá? No item B, a capacitância vai continuar a mesma, tá? Se você muda a carga, muda o potencial, não interessa, tá? A capacitância continua a mesma. Agora, quando você muda o potencial, a carga muda. Se você muda a carga, o potencial muda, tá legal? Então, eu posso calcular o novo potencial fazendo a carga, que é a nova carga, né, no caso, 200 picocoulombs, dividido pela capacitância, que é 3,5 picofarad, tá? Então aí eu vou achar um valor de 57,1 volts, tá bom? Então é isso. Beleza? O capacitor da figura de baixo aí possui uma capacitância de 25 microfarads e está inicialmente descarregado. A bateria produz uma diferença de potencial de 120 volts.
Quando a chave S é fechada, qual é a carga total que passa por ela? Então, a carga total vai ser a carga que vai ser acumulada no capacitor, já que inicialmente a carga inicial é zero, tá? Inicialmente a carga é zero, então quando você liga o circuito, tá? Você vai ter esse cara se carregando uma determinada carga, tem um potencial nele, e você consegue calcular essas coisas, tá? Para achar a carga, você faz o produto da capacitância vezes o potencial. Se a capacitância era 25 microfarads, está escrito lá em cima, e o potencial é 120 volts, só fazer essa conta, você vai achar 3 milicoulombs, 3 vezes 10 a menos 3 milicoulombs. Então, 3 vezes 10 a menos 3 milicoulombs, 3 vezes 10 a menos 3 coulombs passaram pela chave, tá certo? Carregaram o capacitor aí, tá? Aqui acho que acabou. Então esse foi o fim do primeiro exercício. Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês.